Paz e graça, meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês, aonde quer que vocês estejam nesse momento, ao assistir esse sermão. É um prazer compartilhar com vocês sobre família. Família é um projeto de Deus que foi instituído lá no Éden, né? Lá na criação, né? Começou ali com um casal, Adão e Eva, né? Então veja bem, meus irmãos. Hoje, falando de família, para mim, a família foi o bem mais precioso que Deus me deu neste mundo. E acredito também que para vocês, né? Família é tudo, e sem a família, a gente é como se fosse um peixe fora d'água, tá? Então que Deus realmente abençoe cada um de vocês que estão nos assistindo nesse momento. Como eu disse, né? A família é uma instituição divina criada por Deus. O seu início foi lá no Éden, né? Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo aí nas suas Bíblias, nos seus smartphones, aí nas plataformas digitais nas quais vocês estão, o livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, facinho de achar, né? Para quem está com a Bíblia física aí na mão. Gênesis capítulo 2, verso 24 diz assim: portanto deixará o homem seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então veja bem, Deus fala, né? Que o homem deixará seu pai, a sua mãe, unirá a sua esposa e será uma só carne. Com todos nós aconteceu isso, né? Eu morava com os meus pais a vida inteira, né? Desde quando nasci. Quando eu estava com 24 anos de idade, hoje já estou com 60 anos, já sou idoso, né? Com 24 anos de idade, eu casei. Conheci a mulher da minha vida, minha esposa, minha metade, né? Que eu amo muito. E construímos uma família, né? Temos 2 filhos, o João Vitor, que é solteiro, mora conosco, e a Deise Caroline, que é casada. Então nós temos um casal, tá? Tem famílias que têm aí até 10, 15 filhos, que a gente já tem visto aí, né? Nas reportagens, né? Tem famílias que têm um filho só, tem casal ainda que não tem filhos, né? Mas estão planejando, tem casal que não querem filhos, né? Mas enfim, a família é um dom divino, é o dom mais precioso que Deus nos deu aqui nessa terra, né? Para que nós possamos desfrutar as nossas famílias. Hoje nós sabemos que, infelizmente, né, para a tristeza do coração de Deus, há muitas famílias se desintegrando, pai matando filho, filho matando pai, e etc, né? Então, isso é muito terrível, né? Mas isso são as profecias que estão se cumprindo. Você que está me assistindo agora, ame a sua família. Ame a sua família. Hoje tem famílias que só se encontram, sabe aonde? Em velórios, tá? E não deveria ser assim. A família tem que ser unida, né? Um convida o outro para ir na casa do outro e tal, né? Estamos chegando agora, próximo domingo, Dia dos Pais, né? Dia 10 de agosto, segundo domingo de agosto, né? E graças a Deus eu vou estar reunido junto com a minha família. Espero que vocês estejam unidos também, tá? Veja bem, a palavra de Deus, ela nos orienta como nós, pais, devemos respeitar os nossos filhos, como nós, pais, temos que tratar os nossos filhos, como os nossos filhos têm que nos respeitar, porque isso é um dos mandamentos de Deus. Então, o respeito mútuo entre pais e filho, esposo e esposa, é maravilhoso. Claro, não tem essa família que o pai um dia não discutiu com o filho e vice-versa, a esposa e esposo, mas a gente tem que ter perdão, tem que saber se humilhar, mesmo que a gente esteja certo, a gente tem que se humilhar para que possamos
receber o perdão para que volte tudo como era antes. Veja bem, Efésios capítulo 6, verso 1 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Aí o verso 2 diz assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. E é mesmo, lá na lei dos 10 mandamentos, o Senhor diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias aqui na terra, que o Senhor seu Deus te dá. Aí o verso 3 diz assim: para que te vá bem e sejas de longa vida, né? A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Aí o verso 4 diz assim, Efésios 6, 4 diz assim: e vós, pais, não provoquei a ira de vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Você vê como é que o apóstolo Paulo vem dizendo aqui, tá? Nós, como família cristã, temos que estudar a palavra de Deus, fazer o culto familiar, reúne a família, né? Aqueles que podem, aqueles que aceitam a Bíblia como a palavra de Deus, façam o culto familiar. Você não precisa ficar falando 2 horas. O culto familiar, você lê um trecho da Bíblia, canta um louvor, certo? E ajoelha e agradece a Deus, tá? A palavra de Deus, ela é como se fosse uma espada de 2 gumes que penetra juntas e medulas. João capítulo 5, verso 5, né? Capítulo 5, verso 39 diz assim: examinais as escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim, certo? Aí outro verso muito conhecido, 2 Timóteo 3,16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A palavra de Deus, ela tem muitos ensinamentos. A Bíblia é o nosso manual de sobrevivência, principalmente para uma família. A gente passa por problemas na vida? Passa. A gente passa por provações? Passa. Se eu disser assim que todas as famílias é 100%, ninguém tem nenhum problema, eu estou mentindo, porque não é assim. Todas as famílias têm os seus problemas, têm as suas dívidas, né? Tem alguma coisa que aconteceu, alguém enfermo, alguma coisa, sempre tem alguma coisa. Mas vamos buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Vamos dobrar o nosso joelho e orar a Deus, certo? O sábio Salomão, lá em Provérbios, capítulo 22, verso 6, ele disse assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. Quando for velho, não se desviará dele. Agora eu vou simplificar esse versículo aqui para vocês, né? Que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando ela crescer, ela não vai desviar deles. Veja bem, talvez a criança, que ela é criada na palavra de Deus, chega a uma certa idade, ela desvia do caminho, né? Não quer mais seguir a Deus. Mas aqui, quando fala que jamais ela vai se desviar desse caminho, por quê? Porque a sementinha foi plantada no seu coração. Às vezes ela sai, sim, ela vai lá para o mundão, mas ela sabe que está fazendo as coisas erradas, porque a sementinha está plantada dentro do seu coração. Uma hora ou outra, ela volta para os braços do Senhor. Eu tenho certeza disso. Comigo aconteceu assim. Eu desviei dos caminhos do Senhor, mas como diz o Salmo, a palavra estava aqui, penetrada dentro do meu coração. Eu fazia parte desse mundo de ilusões, até que em um certo momento da minha vida eu vi que eu não era mais feliz, que eu tinha que voltar para os braços do Senhor, porque minha mãe me ensinou muita coisa boa. Como Salomão disse, quando era criança, acompanhava minha mãe na igreja, né? E era maravilhoso, só que depois
quando o filho começa a andar com as próprias pernas, talvez ele desvie do caminho, mas ele jamais vai esquecer da educação que o pai e a mãe lhe deu. E ele jamais vai esquecer tudo aquilo que a palavra de Deus tem falado ao seu coração, certo? O apóstolo Paulo, ele também orienta os casais, né, a se amarem, a se respeitarem, né, e se perdoarem. Ó, Efésios capítulo 5, verso 22 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Agora eu vou explicar. Quando a Bíblia diz aqui, as mulheres sejam submissas, não é para que as mulheres, as esposas, sejam pisadas. Não. Veja bem, quando o Senhor fez Adão, ele fez ali um boneco de barro, certo? Ele soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente, certo? E depois o homem cuidava dos animais, cada animal tinha o seu par, cada ave tinha a sua par. E Deus falou assim, não, eu vou fazer uma esposa para Adão. Então ele não tirou da cabeça de Adão para que a esposa não fosse superior ao esposo. E nem tirou dos pés de Adão para que a esposa não fosse pisada. Simplesmente ele tirou uma costela do lado, para que ambos, a Bíblia fala, né, seja uma só carne. Então, que os dois sejam um só. Vamos dizer assim, marido e mulher. Eu vivo para minha esposa, eu vivo para o meu esposo, certo? Mas não é essa submissão que talvez alguém de vocês está assim, mas eu tenho que fazer tudo que o meu marido quer, eu sou pisada, eu sou aquilo. Existem muitas mulheres assim, viu, irmãos, que estão sendo pisadas, estão sendo mortas. A taxa de feminicídio a nível de Brasil disparou. Acabou o amor, né? E aí diz assim, aí o verso 23 fala assim, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o nosso Salvador, tá? Então, Cristo é a cabeça da igreja. Aí o verso 24 diz assim, como porém a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas ao seu marido, ou submissas ao seu marido. Mais uma vez eu digo aqui, nós somos submissos a Deus, que é o cabeça da igreja, mas nós não somos escravos. A submissão aqui, certo? Deus nos deu o livre arbítrio. E entre casais também, casais que se amam, a submissão aqui é um compartilhamento. Certo? Eu compartilho a minha vida com você, minha esposa, porque eu te amo. Você compartilha a tua vida comigo, meu esposo, porque eu te amo. Talvez essa tradução que diz aqui submissa, talvez eu não sei se no hebraico está assim, certo? Mas não interprete da maneira submissa como fazer tudo e ser refém, não. A submissão aqui é compartilhar. Eu trabalho o dia inteiro, chego na minha casa feliz porque eu encontro minha esposa, meus filhos. Minha esposa às vezes está com um problema de saúde, ela já orou a Deus, mas é com quem que ela vai compartilhar? Com o esposo. O esposo do mesmo jeito, minha esposa, eu não estou bom, eu estou assim, assim, assado. Somos família, tá bom? Aí o verso 25 vem falando dos maridos também. E diz assim, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e por si mesmo a ela se entregou. Né? A maior prova disso foi a morte de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Veja bem, meus queridos, nós devemos também perdoar um aos outros. Para que uma família seja feliz, tem que haver, não estou falando só de marido e mulher, em geral, tem que haver o perdão.
Se não houver o perdão, meu Deus, como vai ficar? Você já pensou dentro de uma casa, marido e mulher? Tem acontecido isso muito, hein? Ele vive num quarto, a esposa vive no outro, ele não conversa com a esposa não conversa com ele, os filhos não conversam com os pais não conversam com os filhos. Que clima é esse? Ah, mas eu estava certo. Fulano estava errado. Ele que tem que vir pedir desculpa para mim. Aí ele não vem, não dá o braço a torcer. E eu também não dou o braço a torcer. Se ele não vir, eu não vou falar mais com ele. E aí então as famílias se acabam assim, irmãos. Assim terminam as famílias, certo? Então tem que haver o perdão. Olha, eu estou errado, mas eu vou pedir perdão, eu vou me humilhar, porque é meu filho, é minha filha, porque é minha esposa, porque é meu esposo. A gente precisa conversar, a gente precisa dialogar para que possamos ser felizes. Se não acontecer isso, não há felicidade entre famílias. Colossenses, também escrito pelo apóstolo Paulo, capítulo 3 e verso 13, diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Porque veja bem, meus irmãos, se eu não perdoo o meu irmão, né? Quando eu falo irmão, estou falando de família aqui, é geral agora, o meu irmão, o meu próximo. Se eu não o perdoo, sendo que eu vejo ele fisicamente, né? Como que Deus então também pode nos perdoar? Nós não vemos Deus fisicamente, mas Ele é um Pai de amor. Então, se eu perdoo o meu próximo, eu vou receber perdão de Deus. Se eu não perdoar o meu próximo, seja quem for, um familiar, Deus também não pode me perdoar. Porque somos pecadores. Né? Davi diz, né? A minha mãe em pecado me concebeu. Certo? Aí o verso 14 diz assim, ó, Colossenses 3, 14 diz assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, né? Que é o vínculo da perfeição. Aí vamos para 1 Coríntios, também escrito pelo apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4. Aliás, até recomendo para vocês, que estão nos assistindo agora, para que vocês peguem a Bíblia de vocês e leia o capítulo 13 de 1 Coríntios. Ali vem falando só sobre o amor, coisas maravilhosas. Eu vou aqui explanar o verso 4, que diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. A palavra ufana aqui significa não se considerar superiores aos outros, não ser orgulhoso e nem fazer acepções de pessoas. E eu termino com vocês no livro de Josué, capítulo 24, verso 14, né? Josué disse assim: eu e minha família servimos ao Senhor, tá? Que você que está nos assistindo agora, que você tenha compreendido, tá? Eu não sei onde você está, onde você mora, que parte do Brasil, que parte do mundo que você mora, mas eu quero dizer para você que Jesus te ama e eu também, que o nosso Deus, o nosso Pai de misericórdia, Ele estará com você aonde quer que você e eu pisemos a planta de nossos pés. Amém? Eu gostaria de orar agora, aonde você está e do jeito que você está. Se puder me acompanhar, feche seus olhos. Glorioso e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome e por amor de seu Filho amado Jesus Cristo, muitíssimo obrigado, Pai, por nos dar a oportunidade de compartilhar da sua palavra com os nossos amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Muito obrigado mesmo, Pai. Eu entrego a minha vida em suas mãos, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.